Estamos de volta com o Band Cidade, hora das notícias do esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí empatou fora de casa com o CSA em um jogo marcado por polêmicas na arbitragem e por um jogador substituído no intervalo por estar com a Covid-19. Veja. Em Maceió, o Bandeira assinalou e o árbitro marcou este pênalti polêmico a favor dos donos da casa. Paulo Sérgio bateu e abriu o placar para o CSA. No começo do segundo tempo, logo a 1 minuto, João Lucas cruzou e Renato empatou o jogo para o time catarinense. Final no estádio Rei Pelé, CSA 1, Avaí também 1. Além da polêmica com a arbitragem, o jogo também teve a substituição de Valdívia no intervalo. O jogador, que havia testado negativo para o jogo com o CSA, realizou testes no sábado para a partida desta terça-feira contra o Juventude. E este teste deu positivo, por isso o meia foi substituído. Bom, realmente é uma situação bem atípica, né? Você receber durante uma partida o resultado de um exame, vindo até por comunicação de pessoas completamente fora do escopo, né, desse tipo de informação. Independente disso, nós repetimos o exame, perdemos a credibilidade, logicamente, em relação ao laboratório, mas comprovou, ele está lá em Maceió, num hotel bem equipado e preparado para esse período de quarentena dos pacientes do Covid, acompanhado pelo nosso outro médico, o Dr. Pedro, e vai transcorrer tudo bem, está assintomático, graças a Deus, infelizmente vai ter que ficar 10 dias lá e depois retorna aqui. A Chapecoense deixou escapar a chance de voltar à liderança. O time catarinense empatou em 0-0 com vitória no Barradão neste domingo. A Chapecoense até teve chances de balançar as redes, mas não foi efetiva. No fim do jogo, Derlan recebeu o segundo amarelo, foi expulso e é desfalque no próximo compromisso na quinta-feira contra a Ponte Preta, na Arena Condá. Na Série C, o Brusque perdeu para o Santa Cruz no Recife. Com o acesso garantido à Série B de 2021, a equipe catarinense não conseguiu atingir a segunda meta, que era disputar o título. Com acesso para a segunda divisão já garantido, o Brusque queria vaga para disputar a final da Série C. Mas quem começou abrindo o placar foi o time da casa. Depois de um bate-rebate dentro da área, Pipoco mandou para o fundo do gol. Ainda no primeiro tempo, Vitor Rangel aumentou o placar para o Santa Cruz. Na volta do intervalo, Santa Cruz fez o terceiro gol com William Alves. E o Brusque descontou com Thiago Alagoano em cobrança de pênalti. Com esse gol, camisa 10 do Bruscão se tornou o artilheiro da competição com 12 gols anotados na Série C. Com esse resultado, o Brusque não conseguiu a vaga na final e encerra a participação na Série C. Veja agora como foi o começo da tão aguardada vacinação contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina, na reportagem de João Paulo Cardoso. Acompanhe. O auditório do Instituto de Cardiologia do Hospital Regional de São José ficou lotado, nem parecia respeitar os protocolos de aglomeração. Com atraso de mais de meia hora, a vacinação dos 3 primeiros catarinenses, todos moradores da Grande Florianópolis, foi rápida. O primeiro foi o servidor público Júlio César Vasconcelos de Azevedo, morador de Florianópolis de 55 anos, enfermeiro há 28 no Hospital Celso Ramos. Depois, João de Jesus Cardoso, de 81 anos, morador de uma instituição de idosos em São José, que fez uma reverência religiosa antes de receber a vacina. E, na sequência, a gestora ambiental e líder indígena do Morro dos Cavalos, Eunice Antunes, que mora em Palhoça. Ao todo, são 144 mil vacinas. Segundo o governo do estado, 126 mil vão ser destinadas aos grupos prioritários e 17 mil para a população indígena, conforme o Plano Estadual de Vacinação. A partir das regionais de saúde distribuídas no estado, aquelas que são de fácil acesso a partir da capital serão atendidas a partir de hoje, amanhã, por via terrestre, a partir de amanhã por via terrestre, e oeste e meio-oeste do estado de Santa Catarina por via aérea. Os municípios contemplados com essas primeiras doses, uma vez notificados, serão acionados para buscarem essas vacinas, então, a partir das regionais de saúde. E parte dessas vacinas, como os senhores sabem, são 144 mil doses, são 17 mil doses, pelo menos, são destinados aos povos indígenas. Então, a partir daí, nós temos municípios que têm representantes dos povos indígenas, outros municípios que não têm. É obrigado a se fazer um recálculo de distribuição, de forma que todos sejam contemplados
com a distribuição da vacina adequadamente e proporcionalmente às suas populações para as quais essa primeira leva é dirigida. Roberto Azevedo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Tá aí, Roberto. Finalmente o que toda a sociedade que acredita na ciência, que acredita na pesquisa, queria, não é? Vai começar a imunização contra a Covid. É verdade. E Santa Catarina faz a história dentro da história, porque é o primeiro estado do Brasil onde a vacinação não se deu no início numa capital. Se deu na região metropolitana da Grande Florianópolis, região que tem a capital como referência, mas no município de São José, o quarto maior município de Santa Catarina, um dos mais importantes do país. Mas não é só isso que tem que ser frisado. É a atitude de se começar a vacinação como uma expectativa e uma esperança para o catarinense e o brasileiro de praticamente em algum momento a gente se livrar disso aqui, ó. Se livrar da máscara, se livrar do não chegar perto das pessoas. Mas vai demorar, pessoal. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Prestem atenção no que eu estou falando. Vai demorar muito. Talvez em 2022, segundo os técnicos, segundo os cientistas, a gente se livre da máscara. O distanciamento social, nem pensar em diminuir agora, porque já estamos sentindo os efeitos do que foram essas festas de Natal e fim de ano. Um absurdo, aglomerações. É bem verdade que o governo não deu um bom exemplo agora, porque no início da noite colocou muita gente num lugar apertado, mas fez o que devia ser feito. O estado de Santa Catarina vai seguir o Programa Nacional de Vacinação. A partir de amanhã, muitos municípios já começam a receber as vacinas e já começam as suas campanhas, o que tem que ser multiplicado cada vez mais. Lá em São Paulo, existe receio do Instituto Butantan em não receber matéria-prima para completar o ciclo de novas produções da Sinovac. E assim como a questão da Oxford, da AstraZeneca, que veio lá da Índia e que pode também ter atraso. Mas vamos superar tudo isso. Vamos pensar positivos para frente. E para frente significa vacinação. Quando as pessoas estiverem imunizadas, e isso vai acontecer daqui a uns 2 meses, tudo bem. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Durante a enxurrada que atingiu o município de Presidente Getúlio, no Alto Vale, em dezembro do ano passado, você lembra, não é? Os bombeiros fizeram um grande trabalho de auxílio às famílias atingidas. A atuação destes profissionais, militares e voluntários, na linha de frente da tragédia, não vai ser esquecida pelos moradores da região. Em meio à destruição, à lama e o desespero de muitas famílias, eles continuavam o trabalho. Afinal, são em casos como as enxurradas que atingiram a região que nós lembramos mais uma vez a importância do trabalho dos bombeiros. E em Presidente Getúlio, eles vieram de várias cidades do estado e foram fundamentais para socorrer pessoas que estavam isoladas e também encontrar os corpos de quem não conseguiu sobreviver. O Kleber é hoje o subcomandante dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio e também já atuou como bombeiro militar. Em 2008, ele trabalhou em Blumenau na enchente com deslizamento que ficou marcada na história do estado. Mesmo tendo experiência na área, ele conta que casos como esse, que ocorreram na região, acabam marcando a vida de um profissional que trabalha com resgate. As equipes, de momento, elas estavam preparadas para um possível alagamento de ruas, né? Nada mais do que isso. Uma região como a do Revólver, que não se esperava pelos órgãos competentes, né, de geologia ou defesa civil, não se esperava que fosse acontecer no Revólver o que aconteceu naquela noite, né? Então nos pegou de surpresa e houve necessidade de se criar mecanismos, né, para que se fosse realizado os primeiros atendimentos àqueles que estavam necessitando em cima de telhados, ilhados, né? E o Kleber conta que mesmo quem está acostumado a lidar com situações difíceis acaba se emocionando, principalmente quando um corpo é resgatado em meio a tanta destruição. Nós não somos heróis, né? Como eu sempre digo, o bombeiro ele não é herói, ele é um profissional. A diferença é que a gente tem uma certa resistência, uma certa, né, domínio da nossa profissão. Choca. Situações como essa, ela pesa para nós profissionais, só que naquele momento a gente cria uma certa blindagem para que a gente possa realizar o serviço, a população nos vê como está resolvendo, né?
E depois chega no momento em que a gente realmente se tranca sozinho, chora dentro da viatura, abraça o colega. Passadas algumas semanas da enxurrada que tirou a vida de várias pessoas aqui em Presidente Getúlio, o Corpo de Bombeiros Voluntários do município ainda continua alerta, principalmente em algumas localidades, como o bairro Revólver. A gente vem se precavendo. Começa uma quantidade de milímetros de chuva X, a gente se desloca para o local, começa a fazer rondas preventivas, começa a avaliar terrenos para criar essa blindagem e criar a segurança para a população de que nós estamos vendo o problema. As pessoas perderam sua vida, aos familiares, a apresentar arma! Foi um belo trabalho com toda certeza, não é? A sociedade agradece. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Florianópolis com 23 graus de temperatura, tempo nublado na capital do estado, mas não chove neste momento. Em destaque as pontes que fazem ligação entre ilha e continente com trânsito mais intenso na ponte Pedro Ivo Campos. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.